entrada nesse assunto relacionado ao Cruzeiro. Vamos a Salvador, porque o time celeste foi derrotado pelo Bahia por 2-0. E quem vai explicar como foi essa derrota do Cruzeiro é o comentarista Edu Panzi. Ô Panzi, fala pra gente, Cruzeiro ontem, essa derrota, Panzi. Não foi uma grande estreia do Cruzeiro, né, Pansieri? Derrota 2-0 para o Bahia em Salvador e foi uma vitória justa, podemos dizer, para a equipe do técnico Guto Ferreira. Tivemos um primeiro tempo equilibrado, o Cruzeiro teve duas grandes chances, uma nos pés do Wagninho, depois de um erro de saída do Bahia, ficou cara a cara com o Danilo Fernandes e desperdiçou. O Danilo fez uma boa defesa. E outra, no último lance do primeiro tempo, numa boa jogada pela direita, a bola caiu nos pés do meio-campista Pedro Castro, ele ajeitou e deu aquela chapada, só que a bola beijou o travessão e o Cruzeiro não conseguiu transformar as oportunidades em gols. Bahia também teve uma boa chance na primeira etapa, num erro de saída do Cruzeiro, mas acabou sendo impedido de fazer o gol pelo bom zagueiro Oliveira. Veio a segunda etapa, o placar em branco e aí as mexidas aconteceram. Primeira delas do Cruzeiro. Pesolano tira o Wagninho, coloca o Vitor Roque, tira o Leque, põe o Daniel Júnior. Cada um de um lado, Daniel pela esquerda, Roque pela direita. Ficou a mesma formação, você vai se lembrar, Pansieri, ouvinte, do tiro de meta, daquele Cruzeiro e Atlético, do jogo da primeira fase, quando o Pesolano colocou Daniel na esquerda, Roque na direita e Edu de centroavante. Mas aí o Guto Ferreira também muda. Tira o Rodalega, centroavante, mais pesadão, coloca o Matheus Davó, que é uma contratação recente do Bahia, tira o Raí e coloca o Vitor Jacaré. E aí apareceu o grande nome do jogo, ele mesmo, o Jacaré. No primeiro lance, o Davó parte pela esquerda, faz o cruzamento e o Jacaré faz 1-0. E aí a configuração do jogo muda. O Bahia baixa as linhas à frente no marcador, dá a bola ao Cruzeiro e monta o contra-ataque. E no primeiro lance, no primeiro erro de passe do Cruzeiro do meio de campo, depois do 1-0, o lateral esquerdo, Luiz Henrique, rouba essa bola, já liga o Jacaré na esquerda, ele parte em velocidade, traz para a perna direita na entrada da área e num belo chute faz o 2-0 para o Bahia, que ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro com o Matheus Davó. E no final do último lance, o Wagner, que entrou no lugar do Oliveira, que saiu lesionado, cometeu uma falta no Davó, foi expulso e o resultado 2-0. Uma estreia que o torcedor não queria. O Cruzeiro fez um segundo tempo muito ruim e volta para Belo Horizonte com a primeira derrota na Série B. Agora é o Brusque na próxima semana. Tá falado, Pansi? Um abraço. Tá falado, Edu Panzi. O Cruzeiro perdeu muitos gols no início da partida, né? E depois, no segundo tempo, acabou vendo essa derrota no primeiro duelo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro contra um adversário que vai sim lutar para voltar à elite do futebol brasileiro. Jogar contra o Bahia em Salvador nunca foi fácil. Agora mais informações do Cruzeiro aqui no Tiro de Meta. Ô Samuel Venâncio, fala pra gente, o Cruzeiro após essa derrota jogando fora de casa, conta aí pra gente, Samuel. Não vai ser fácil, Pansieri. Bom dia para o amigo ligado aqui no Tiro de Meta. O nível sobe bem e principalmente contra um dos candidatos ao acesso, que foi o Bahia, e a vitória ontem na Fonte Nova em Salvador. O Cruzeiro volta no início da tarde a Belo Horizonte e tem treino à tarde. Terça-feira, o Cruzeiro faz o segundo jogo já na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Brusque, 9h30 da noite no Mineirão. E com uma baixa já por suspensão, o Wagner, que acabou sendo expulso, e uma outra que pode ser por ordem médica, é que o Oliveira, zagueiro, saiu reclamando de um incômodo na coxa direita e será reavaliado na reapresentação. Matheus Silva pode ser acionado pelo técnico Paulo Pesolano para este compromisso diante da equipe do Brusque. Vamos ver se o João Paulo terá condição de voltar, se o Vitor Roque terá condição de iniciar e quais dos reforços estarão à disposição. Isso porque o Cruzeiro finaliza os detalhes sobre o fim do transfer ban e vai registrar os jogadores até o dia 12 de abril, na terça-feira, quando fecha a janela. Para jogar na terça,
quem tiver condição vai precisar ter o nome publicado no BID na segunda-feira. E o Cruzeiro trabalhando para dar baixa, então, nesta punição. Paulo Pessolano falando em dar a volta por cima na terça-feira e para os jogadores entenderem que agora o nível subiu com a disputa da Série B, Pansieri. Subiu e muito. Eu conversava com o nosso Fábio Lizardo aqui, antes de começar o programa. Tem Vasco, tem Grêmio, tem Bahia. Ô, gente, essa Série B não tá fácil não. O Cruzeiro vai ter que realmente colocar esse carro aí no trilho. Vamos colocar esse trem no trilho, esse carro aí certinho na estrada para conseguir voltar à elite do futebol brasileiro. 6 horas e 14 minutos. Para você que está nos acompanhando, presta atenção para você.